está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Vamos lá. Hoje a consultoria estará realizando a segunda rodada do evento TOTS Responde. O tema dessa sala, a gente vai falar sobre a DIRF 2021. Então, teremos tanto a equipe de produto Proteus aqui da parte do RH, como também temos a parte do financeiro, que vai falar um pouquinho sobre a rotina, tá bom? No sistema. Eu vou falar um pouco sobre a parte conceitual e depois a gente vai seguindo com a apresentação. Eu vou alguns avisos. O microfone de vocês vão permanecer fechados. Caso surjam dúvidas durante as nossas apresentações, vocês já podem ir interagindo aqui na ferramenta, naquela aba perguntas, que a gente já tem uma equipe ali focada para estar respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Como a gente também costuma deixar para o final algum tempinho para abrir o microfone e falar aquelas dúvidas mais relevantes. Aí isso vai depender do nosso fluxo de dúvidas, tá bom? Então, esse evento está sendo gravado. Eu vou disponibilizar na home da consultoria, tá? Até o final da semana, vai ficar lá na playlist da consultoria de segmentos, tá bom? O material, tanto que eu vou apresentar como o material das outras equipes, já está disponível aqui na ferramenta para vocês fazerem download, tá bom? Então, vamos lá, gente. Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Milena Greg, eu ingressei na companhia em janeiro de 2019, eu sou formada em administração de empresa e eu possuo especialização em recursos humanos e departamento pessoal. Eu faço parte do time da consultoria de segmentos, o nosso foco é apoiar internamente os TOTWERs na questão de legislação, tá? Não só na trabalhista, mas previdenciária, fiscal, tá? A gente tem uma equipe que cada um cuida de um tipo de legislação, tá bom? E a gente fica na TOTWS, na Matriz, em São Paulo. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho qual é a programação de hoje. Então, eu vou falar sobre a parte conceitual e trazer os conteúdos mais relevantes da DIRF 2021. Depois, a gente tem a linha de produto, né, da TOTWS, que hoje é focado para o Proteus. E depois a gente vai abrir para as dúvidas. Então, vamos começar falando, né, sobre a DIRF, que essa é uma das, vamos dizer, primeira obrigação que a empresa tem que realizar, né, durante o ano. Ela sempre é feita pela fonte pagadora, que deve fazer, né, informar uma série de informações, essas informações são de cunho tributário para a Receita Federal. É uma obrigação anual que a gente sempre realiza no começo do ano, né, então, independente da tributação da empresa, ela deve ser declarada. Toda aquela retenção que a empresa fez de pagamentos, né, de imposto de renda, na hora de fazer qualquer tipo de pagamento, ela precisa informar para a Receita Federal, tá bom? Então, em novembro do ano passado, de 2020, a Receita publicou a instrução normativa, onde essa instrução normativa ela é publicada todo ano, que ela traz as particularidades da entrega. Uma mudança que a gente teve esse ano é que essa instrução normativa ela não vai ser válida só agora para a DIRF 2021, tá? Ela vai ser DIRF 2022 e assim por diante. Não vai sair outra publicação agora em 2021, que vai valer, vai ser essa, tá? E aí depois a gente teve em janeiro também a publicação do quê? Do programa gerador, onde já está disponível, né, no site da Receita Federal para a gente realizar as nossas entregas. Então, falando um pouquinho, né, sobre o objetivo, então, como eu falei, a DIRF ela vai ser sempre declarada pela fonte pagadora, por aquela que realizou, né, o pagamento. Então, pode ser tanto por pessoa física ou por pessoa jurídica, por empresa, né? E o objetivo dessa obrigação é o quê? Informar a Receita Federal todos aqueles valores de impostos que foram retidos no pagamento, como também as contribuições, né, que foram retidas na realização de pagamentos a terceiros. Para que serve, né, a DIRF? Depois que as empresas acabam entregando a DIRF às pessoas físicas, enfim, a gente entra para aquela segunda etapa, que é a entrega do imposto de renda de pessoa física, né? Então, a Receita faz um cruzamento de informações, aquilo que a empresa declarou e aquilo que a pessoa física recebeu. Para o quê? Para evitar a sonegação fiscal, tá? Então, por isso que depois vem aquele chamado, né? Ah, eu caí na malha fina.
é porque a Receita faz esse cruzamento de dados, tá? E aí acaba, se alguma informação estiver divergente do que foi declarado, do que foi informado, a pessoa acaba caindo na malha fina, tá bom? Ou a empresa acaba sendo autuada também. Então, sempre na instrução normativa, né, ela vem mencionando quais são as empresas que têm que fazer essa entrega, né, informar isso durante o ano, e aí ele estabelece o quê? Que qualquer empresa que tem contribuição relativa à folha de pagamento de seus funcionários durante o ano calendário anterior tem que declarar a DIRF, né? Como também as empresas individuais, a gente tem aquelas empresas de direito público, estabelecimentos que têm matriz e filial precisa declarar a DIRF, né? A gente tem a questão de condomínios, instituições administrativas, a gente tem cartório, empresas de representações jurídicas, enfim, né? Todas essas empresas precisam fazer a declaração da DIRF, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho do prazo, né? Já estamos aí quase no final dessa entrega. A DIRF ela tem que ser entregue até o dia 26, hoje já é dia 18, acredito que, né? Todos aqui já estamos no processo de entrega. Então, a gente tem até dia 26 de fevereiro, até as 23 horas e 59 minutos para fazer essa entrega, tá, gente? A gente tem alguns casos especiais que eles falam, né? Que é em caso da extinção da empresa, né? Onde a empresa tem que enviar durante o ano calendário que ocorreu a extinção, tá? Ou até o último mês subsequente à ocorrência do evento, tá? Ou também, se a empresa até o mês de janeiro tem ocorrido qualquer tipo de movimentação, ela pode enviar a DIRF até o mês de março do mesmo ano calendário, tá bom? Isso se enquadra nos casos especiais. Vamos falar um pouquinho sobre penalidade, né? Como qualquer obrigação, a DIRF não é diferente, a gente também tem penalidades para quem deixa de fazer essa entrega, tá? A DIRF ela é uma obrigação acessória, então a falta dela vai acarretar em multa, tá? Então, ela determina que o quê? Que o valor mínimo será de R$200, chegando até 500. De 200 são para pessoas físicas que efetuaram pagamento, né, no ano calendário anterior, empresas que estão enquadradas no Simples, e 500 são empresas, né, de pequeno e médio porte, aí depende muito do enquadramento da empresa. E, além disso, também tem uma multa de 2%, limitando a 20%. Essa multa, ela sempre é aplicada após a empresa ser autuada pela Receita Federal, tá bom? Vamos falar também um pouquinho sobre guarda das informações, né? Essa é uma informação que consta até na instrução normativa, que ela fala que o quê? Que as empresas têm que guardar os documentos dos contribuintes, né? Durante um prazo de 5 anos. Então, toda aquela declaração que a empresa fez, né? Declarou na DIRF, ela tem que guardar isso. Por quê? Porque as empresas podem sofrer algum tipo de fiscalização, como também o colaborador pode precisar de algum dado que foi declarado. Independente se a empresa entregou para ele o informe de rendimento, ele assinou, a gente sabe que passa a ser responsabilidade, né, de quem recebeu, mas também é obrigação da empresa ter isso guardado durante 5 anos, tá bom? Porque então ela pode sim, quem solicitou esse dado pode denunciar ela na Receita Federal e ela sofreu uma fiscalização, tá bom? Então isso é muito importante, as empresas têm que ter isso guardado no prazo de 5 anos. Aqui, né, a gente está vendo as retenções mais comuns, que hoje a gente vê muito no RH, né, que é a questão de remuneração de colaborador, que é a 0561, isso a gente vê todo mês no fechamento da folha. A gente tem aquelas empresas que trabalham com autônomos, né, aqueles prestadores, que aí acaba sendo 0588. A gente tem também o 1708, que aí quem vai ver muito vai ser o pessoal do financeiro, né? Como também o 5952. A Receita, ela tem uma planilha, né? Uma listagem gigantesca sobre questão de código de recolhimento, né? Aqui nesse login da Receita Federal eu deixei já um hiperlink para vocês, caso vocês precisem consultar algum código de retenção.
o material disponibilizei aqui na ferramenta, vocês podem fazer o download e clicar em cima que vai direcionar vocês já para o site da Receita, vocês vão cair já direto na planilha, tá? Aí vocês podem verificar se os códigos de recolhimento estão corretos de vocês. Falar um pouquinho sobre o layout, né? O layout 2021 a gente não teve alteração, o que mudou é aquela questão do código de identificação mesmo, que isso acho que a Ju vai estar falando um pouquinho mais para frente, que isso muda todo ano, né? É para a Receita ter um controle de qual é a DIRF que você está enviando, então foi só isso que mudou, a gente não teve mais alteração no layout, fora algumas posições, mas isso não interfere. Aqui eu estou deixando para vocês, é um layout convertido, tá? Caso quem tenha interesse em ver como que é um layout, né, da DIRF já em Excel, ele já está disponível, tá? Na página da consultoria, vocês entram aqui através do espaço legislação, se vocês clicarem em cima, ele direciona vocês vão cair na página da DIRF, tá? E ali tem uma abinha que tá lá, layout, aí vocês podem fazer o download, tá bom? No final eu vou mostrar para vocês também como que é a página. Eu acabei trazendo alguns destaques de 2021. Ele não teve alteração da primeira rodada que eu fiz com vocês, né? Porque eu olhei no site da Receita, a gente não teve outros tipos de dúvida, tá? E uma das principais destaques de 2021 foi a questão da ajuda compensatória, né? Por conta da pandemia, a gente teve aqueles contratos suspensos, contratos que tiveram redução de jornada, e para aquelas empresas que tiveram seu faturamento acima de 4 milhões e 800, tinha que fazer aquela ajuda compensatória, né, para os seus funcionários. Então, isso precisa ser declarado na DIRF, tá? A gente vai declarar isso naquela parte das subfichas, nos rendimentos isentos, naquela aba, na parte de outros, tá? Lá embaixo, tem que especificar. Isso tá na documentação, caso vocês precisam ler com mais calma. E aqui a gente está falando da ajuda compensatória, tá, gente? Não podemos confundir com aviso prévio, porque a gente sabe que tinha aquela também a questão da estabilidade, né? Que se a gente desligasse o funcionário no período que ele tinha aquela garantia provisória, a gente tinha que pagar uma verba indenizatória. Não é essa que a gente está falando desse campo, tá? Esse campo é específico para ajuda compensatória para as empresas que tiveram que o quê? Complementar o salário do colaborador, tá? É uma verba não indenizatória, é só para efeito do quê? De informação mesmo, mas precisa ser informado, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de o quê? Estou obrigada a informar beneficiários que não tiverem imposto retido na fonte? Então, essa é uma obrigação de todo ano, né? A gente precisa declarar aqueles colaboradores que tiveram pelo menos num mês, né, do ano calendário retenção, a gente precisa informá-los, tá? Agora, caso o colaborador tenha recebido igual ou superior a R$ 28.559,70, nós também precisamos declarar, tá bom? Agora, nos casos de prolabore ou na questão de aluguel, aqueles que ganham acima de R$ 6.000 precisa ser declarado também na DIRF, tá? Então, a gente tem o quê? O funcionário, R$ 28.559,70 e o prolabore, R$ 6.000. Em qual estabelecimento deve ser declarado a DIRF, né? Isso é uma coisa que a Receita todo ano traz, porque acho que ainda gera um pouco de dúvidas, né? E a DIRF, ela sempre, desde 1999, ela tem que ser declarado pela matriz, tá? O CNPJ da matriz. A gente não tem que informar só as filiais, a gente tem que sair o informe, tem que ser declarado no CNPJ da matriz, tá bom? E qual a multa pelo atraso na entrega do comprovante de rendimento? Depois que a gente entrega a DIRF, como eu falei, abre a questão da entrega da declaração do imposto de renda de pessoa física, né? Então, a gente precisa declarar. Assim que finalizou, tem que já entregar o comprovante, o informe de rendimento para os colaboradores, né? Se a empresa demorar para fazer essa entrega e o colaborador denunciar na Receita Federal, a empresa tem que pagar R$ 41,43
por documento, tá bom? E a DIRF, né, ela vai ser substituída e quando? A gente sabe que a Receita já divulgou que ela vai ser substituída pela REINF, né? As informações vão agora ser, a gente vai passar a informar a questão do imposto de renda na REINF, né? Mas a gente ainda não tem previsão para isso, tá bom? E na questão de retenção de PIS, PASEP, a questão do COFINS e a questão do CSLL, né? Permanece na DIRF? Sim, isso não é muito para o público de RH, né? Mas seu financeiro, mas é sempre uma dúvida que aparece lá na Receita Federal. Então, sim, tá? Caso não houve, a pessoa tem que efetuar essa retenção e tem que declarar, tá bom? E na questão de deduções dos trabalhadores assalariados, o que deve constar, né? Então, a gente sabe que o que? A gente tem que enviar a DIRF, tem que enviar o funcionário e ali também tem que estar informações dos seus dependentes, as contribuições da Previdência Social, contribuição de questão de previdência privada, se tem que ser informado, tá? Se o colaborador tem pensão alimentícia, se ele paga, né, qualquer título de pensão para algum dependente, isso tem que ser informado, tá bom? A questão da verba das férias, né, ela também tem que ser declarada, as remunerações que são recorrentes a férias têm que aparecer, tá? Lógico que tem que fazer a dedução, né, dos abonos legais, mas tem que informar os rendimentos isentos também, tá bom? E a mesma coisa serve para 13º. Também tem que ser informado na DIRF o valor que foi pago de 13º salário. Falar sobre alteração do regime de tributação da folha no ano calendário, né? Então, a gente tem empresas que acabam fazendo o regime competência e aí precisa passar para o regime caixa ou vice-versa, né? Ou lucro presumido para lucro real. O que acontece, gente? A orientação da Receita Federal é que o quê? Pode ocorrer essa mudança, se necessário? Sim, pode, mas que isso seja feita quando terminar o ano, seja feito só no começo do outro ano. Não seja feito isso no decorrer do ano calendário, tá? Então, a gente não pode fazer isso durante o mês. A gente tem que esperar o quê? Encerrar o ano e aí, quando começar um novo ano, o novo ano calendário, né? Que é assim que a gente fala na DIRF, aí sim a gente pode mudar a forma de tributação, porque isso tem um grande impacto na questão, né, de contribuição e para o quê? É uma orientação da própria Receita Federal que seja feito dessa forma. Bom, a parte de conceito era mais isso que eu tinha para falar para vocês, né? A gente não teve muitas mudanças, então a gente continua com a DIRF aí, né, com os mesmos objetivos. E aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho lá da página da DIRF e um pouco do espaço também para vocês, né? Então aqui para vocês acessarem a página da consultoria, onde eu vou deixar o vídeo, onde tem o layout da DIRF, onde vocês podem se inscrever para os próximos eventos, vocês vão acessar através da tops.com, tá? Acho que vocês já conhecem bastante essa carinha. E aí vocês vão clicar aqui no Sou Cliente e vão para cá, ó, Espaço Legislação. Para quem não conhece, né, toda vez que acessar essa página, vai abrir esse pop-up. Esse pop-up é para você perguntando se vocês querem receber o conteúdo que a consultoria dispara. Então, a gente participa de GT, né, de GT junto com o governo, questão do E-Social, REINF. Então, a gente sempre está ali sabendo de algumas mudanças, a gente acaba produzindo um conteúdo sobre isso, igual que veio questão de E-Social, questão de REINF, a gente sempre vem acompanhando a simplificação do E-Social, o FGTS digital, que logo mais vai estar aí com vocês, né? Então, assim, a gente sempre vem acompanhando e fazendo material sobre isso. Caso vocês tenham interesse de receber a nossa news, nossa RSS, vocês colocam o e-mail de vocês aqui e receber conteúdo, tá? Que aí vocês começam a receber nossa documentação. Então, aqui a gente sempre costuma, o quê? Trabalhar com as 4 obrigações no momento, tá? Então, a gente tá aqui na REINF e social, que é uma coisa que não sai, né?
A gente tem mudanças aí, a gente teve o Reinf que saiu agora o layout, o E-Social que foi simplificado, temos a LGPD que entrou ano passado, que a gente sabe que a gente vai começar aí com as multas agora em agosto desse ano, e a gente tem a DIF, né? Vou entrar na página da DIF para vocês darem uma olhada. Aqui, gente, o conteúdo que tem é tudo que eu falei com vocês. Sobre o objetivo, quem é obrigado a entregar, qual o prazo de entrega, sobre as multas, tudo isso que eu falei. E aqui está o layout que eu falei para vocês. Quem tiver curiosidade, quiser acompanhar, só clicar aqui e fazer o download, tá bom? Aqui embaixo a gente sempre deixa quais são os eventos que vão acontecer, né? Então, sobre esse tema, a gente está hoje, né, no dia 18, não vamos ter terceira rodada, até porque a entrega da DIF já está aí quase no seu prazo final, né? Para a linha de produto Proteus, a gente tem aqui informações que, se vocês clicarem, vai direcionar vocês para a página do Proteus, tá? Questão de DIF, parametrização, enfim. Aqui é o destaque do blog, que são as notícias que eu comentei com vocês no começo. Caso vocês queiram receber, vocês vão estar recebendo essas notícias que nós publicamos, tá? Isso é na questão de todas as áreas, tá? Tudo que é parte de legislação, não é só de RH. E aí fica disponível aqui, tá bom? Voltando um pouquinho mais para cima, a gente tem o calendário, ele é um calendário de obrigações, que isso ajuda bastante o RH, quem tiver curiosidade e não conhece pode clicar aqui, tá? Então aqui vai constar quando que eu tenho que entregar minha DCTF, quando que vence o imposto, né? Quando vence a DARF numerada, tudo tem aqui, tá? Quando que eu tenho que entregar a DIF, vocês conseguem ver tudo aqui nesse calendário, eu não vou clicar, porque como a gente está ao vivo, ele vai demorar para carregar, tá bom? Mas aqui a gente tem um portfólio fiscal que fala de todas as linhas de produtos da TOTUS, tá bom? Atualizações legais é uma parceria que a IOB tem junto à TOTUS, e aqui a gente acaba o quê? Colocando todas as atualizações que acontecem no decorrer do dia, tá? Então, se vocês clicarem, hoje a gente ainda não teve, mas a gente tem a de ontem, então a gente abre aqui, opa, eu não saiba mais, desculpa. Ele vai abrir e vai falar se eu tive alguma alteração de legislação previdenciária, trabalhista, tributária e assim por diante, tá? Isso é vivo, gente, a gente atualiza todos os dias, tá? É só vocês entrarem aqui para ver. Temos a questão do RH Informa, que é a página que acho que vocês acabam já até consultando, né? Que é a página dos produtos. E aqui no Novidades, gente, é onde eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, tá? Então, vocês vão clicar em Novidades, Biblioteca, vai direcionar vocês para a home, né, para a playlist da consultoria, e é aqui que eu vou deixar o vídeo disponível para vocês depois assistir. Da primeira rodada já está disponível, e logo até o final da semana eu disponibilizo da segunda, tá bom? Isso tudo tá no material que eu tô deixando aqui para vocês na ferramenta, a questão de endereço, tudo como vocês vão entrar, tá bom? Da minha parte era isso, eu fico com vocês aqui, tá? Caso tenha alguma dúvida que eu possa ajudar, só vocês mandarem aqui na abinha. Eu vou pedir só um minuto, que o microfone eu vou fechar e a gente vai mudar de apresentadora. Eu vou passar para a Juliana, tá? Que ela vai falar sobre a questão do sistema na parte do RH. Só um instante. Bom dia a todos. Eu sou a Juliana, eu trabalho no suporte do RH e eu vou falar um pouquinho da DIRF de 2021 no RH, tá bom? Pode passar para mim, Romário, por favor. Aí eu vou passar algumas informações, né, sobre a DIRF no módulo de gestão de pessoal.
Pode passar. As versões contempladas, né, da DIRF é a 23, 25 e 27, que estão liberadas. As versões 11 e 17, somente para aqueles clientes que tenham a garantia estendida, né, para a utilização das versões aí e dos pacotes liberados para a DIRF, tá bom? O pacote da DIRF foi liberado no dia 20 de janeiro. A única alteração que teve no layout foi o código de validação do TXT. Então, tem que aplicar esse pacote para vocês poderem gerar o arquivo magnético com o código correto para este ano, tá? Não teve alteração de campos no layout da DIRF, então não tem que rodar o PDDistri. É só aplicar o pacote mesmo para gerar o código correto dentro do TXT. E dentro deste pacote foram liberadas duas melhorias. Uma melhoria em relação à lentidão do cálculo da DIRF, porque a gente teve alguns problemas em relação a isso nas DIRFs passadas, então teve essa melhoria dentro deste pacote, e teve uma melhoria no relatório de conferência, que ele incluiu campos de filial e matrícula na hora de vocês selecionarem no parâmetro a emissão desse relatório, tá? Mas, mesmo tendo incluído estes campos para o relatório de conferência, não é necessário rodar o PDDistri, porque esses campos foram criados dentro do pacote de atualização, tá bom? Pode passar, Romário, por favor. Alguns lembretes da DIRF. Pode passar, Romário. Como eu já informei, não houve alteração do layout, tá? O código de identificação do TXT deste ano é este código VR4QLM8. Então, se porventura vocês gerarem o arquivo magnético e aí olharem lá no TXT que está um código diferente deste, é porque não foi aplicado o pacote de atualização, e aí precisa aplicar o pacote para que gere este código dentro do TXT de vocês, tá? Um lembrete aí bacana, porque a gente recebeu alguns tickets já em relação a isso. A configuração destes dois mnemônicos, eles servem para o mínimo de rendimentos anuais do funcionário. Então, se o funcionário teve um rendimento mínimo dentro do ano menor do que está configurado nestes dois mnemônicos, no caso, o primeiro mnemônico, que é o P_VL, LIN-DIRF, que são para funcionários CLT, e o outro, que é o VL-LIN-OUT, que são para autônomos, se ele teve um valor menor do que este rendimento que está cadastrado nestes mnemônicos, ele não vai ser levado as informações para o TXT de vocês. Então, fiquem atentos, porque se tiver um valor menor, não vai ser levado igual ou superior ao que estiver cadastrado nestes mnemônicos, tá? Eles não são obrigatórios estar preenchidos, vocês podem preencher com 0 ou um valor menor, fica a critério de vocês, mas ele já vem preenchido com o que é obrigatório o envio na DIRF, tá? Só lembrando que estes mnemônicos, quando vocês forem alterar o valor, se vocês precisarem alterar o valor, vocês precisam colocar, não pode pôr vírgula, tá? No valor, tem que ser ponto. Se vocês incluírem com vírgula, o sistema não valida e ele não verifica a alteração que foi feita. E qualquer alteração que vocês fizerem, para qualquer rotina do sistema, tem que gerar novamente a DIRF, tá? Cadastro de verba, cadastro de mnemônico, qualquer alteração que for feita no seu sistema tem que gerar novamente a DIRF, porque o sistema não valida aquilo que foi alterado sem rodar novamente a DIRF, tá bom? Pode passar, Romário, por favor. Onde que eu consigo ver as consistências, né? Se tem algum probleminha aí no meu sistema em relação à DIRF. Pode passar, Romário. Nós temos duas formas de verificar essas inconsistências aí do sistema, tá? Dentro da própria rotina de geração do arquivo da geração da DIRF, na verdade, ele aparece uma mensagem perguntando se vocês já rodaram o diagnóstico, e lá você pode pôr sim ou não. Se você colocar não, ele vai te abrir uma telinha com algumas informações para você gerar este relatório de inconsistências aí da sua base. Ou pela rotina direta do diagnóstico, que é o GPEM 840, que vocês podem entrar também por lá para gerar o diagnóstico aí para ver se em relação à DIRF tem alguma inconsistência no sistema que precise ser arrumada antes de gerar a DIRF, tá bom? Pode passar, Romário.
Muitos clientes me pediram na primeira rodada um passo a passo, tá, da DIRF. Então, eu trouxe aqui para vocês. A primeira coisa que vocês precisam fazer no sistema é validar as incidências das verbas, tá? Então, aí eu trouxe um link para vocês, que é a nossa sugestão de incidências. Não, a gente dá essa sugestão, mas tem algumas verbas que fica a critério da empresa, tá? Então, vai da empresa aí ver a melhor configuração de verba para vocês, mas a gente dá essa sugestão de incidências caso vocês tenham dúvidas em algumas verbas. Esse cadastro fica lá na verba, no cadastro de verbas, na aba anuais, no campo DIRF. Lá você seleciona a incidência para DIRF e é esta incidência que vai levar a verba para compor os valores da DIRF. Pode passar, Omar. O segundo passo é gerar a DIRF. Então, essa é a rotina, que é o GPEM 550. Eu deixei também aí para vocês o passo a passo da geração desta rotina, tá? E aí eu trouxe aí os parâmetros de utilização para vocês gerarem para sua empresa, para todos os funcionários, mas vocês também têm a opção de gerar individualmente para cada funcionário, tá? Não esquecendo que ali no campo ano base tem que colocar 2020, senão ele não traz as informações do ano de 2020. E aí, preenchendo os parâmetros corretamente, é só clicar ali naquele tiquezinho verde, que ele vai gerar os valores relacionados no seu sistema para a DIRF. Pode passar, Romário, por favor. Após a geração, é necessário que vocês efetuem a conferência da DIRF para ver se os valores estão sendo levados corretamente, tá? Onde que eu vejo isso, Juliana? Vocês vão validar isso na manutenção do arquivo. Eu deixei também ali o link para vocês do passo a passo de como conferir a DIRF, tá? Aí vocês vão entrar na manutenção do arquivo, lá traz todos os valores que estão sendo levados para a DIRF, como os rendimentos tributáveis, as deduções, os valores de imposto de renda, abono, PLR, pensão, o plano de saúde. Lembrando que pensão e plano de saúde, eles ficam dentro da manutenção do arquivo, selecionando o funcionário em outras ações, tá? Ele não fica na primeira tela, eles ficam separados. E o PLR, ele tem um código de retenção diferente. Então, tem que selecionar o código de retenção do PLR para poder trazer o valor do PLR na tela de vocês, tá bom? Pode passar, Romário. A melhor forma de vocês validarem os valores da DIRF lá na manutenção é pela ficha financeira, tá? Na ficha financeira, você consegue emitir ela. Vocês têm que emitir ela por data de pagamento, porque a DIRF é por data de pagamento. Se ela for emitida por competência, vai sair errado e vocês não vão conseguir fazer o comparativo do que está sendo levado para a DIRF, tá? Então, vocês emitem a ficha financeira por data de pagamento, selecionando as incidências de DIRF, porque aí ele vai mostrar para vocês tudo o que está incidindo na DIRF, né? Aí, lá vocês conseguem ver o que está com A, que é o que vai compor o rendimento tributável, o que está com D, que é relacionado ao imposto de renda, e assim por diante, tá? Mas naquele passo a passo que eu encaminhei no print anterior, lá mostra exatamente como que vocês têm que validar, tá bom? Pode passar, Romário. Depois que vocês efetuaram toda a conferência da DIRF, e aí vocês vão emitir o arquivo magnético, vocês vão entrar na rotina de arquivo magnético, também deixei um passo a passo para vocês, para poder gerar o TXT. Dentro deste link tem todos os parâmetros de geração, tá bom? Então, vocês conseguem efetuar a geração do TXT depois da conferência. Aí ele vai gerar o TXT onde vocês encaminham para o validador da DIRF, tá bom? Então, esse é o passo a passo que vocês têm que fazer para efetuar a geração correta da DIRF, tá bom? Pode passar, Romário. Aqui eu trouxe o resto dos meus parâmetros, tá? De geração do TXT, para vocês terem uma noção. Se atentem sempre aos CPFs, tá? CPF do responsável que está emitindo a DIRF e o CPF do responsável pela empresa. São campos obrigatórios que, se não estiverem preenchidos, vai retornar com erro.
e também o telefone. O telefone, se ele não tiver esta configuração, ele volta também, tá? Então, se atentem bem a estes campos, que são campos obrigatórios e que gera erro e vocês não conseguem fazer o envio correto da DIRF, tá bom? Pode passar, Romário. Aqui eu trouxe para vocês os links úteis, que vocês vão ter acesso também aí na documentação, que já está disponível para vocês, que aqui vocês conseguem encontrar, que é a página, nossa página centralizadora das informações da DIRF, as principais dúvidas e erros que a gente teve até hoje relacionada à DIRF, e as novas extensões de RD Make aí para vocês poderem emitir o informe de rendimentos, tá? Pode passar, Romário. Bom, do RH é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual que esteja acontecendo aí na base de vocês, para a gente fazer uma análise mais efetiva aí para ajudar vocês na geração, vocês podem abrir ticket, entrar pelo chat, ligar, que a gente vai dar todo o apoio aí que vocês precisam, tá bom? Obrigada. Pessoal, só voltando aqui, acho que eu estava desativado. Então, olá pessoal, bom dia. Meu nome é Romário, sou analista Proteus do Financeiro. E nessa apresentação aqui irei demonstrar, né, algumas configurações, as principais, e os processos envolvendo, né, o módulo de compras, financeiro e até a gravação, geração nas tabelas do RH. Até de início já informando que não teve nenhuma alteração envolvendo os módulos de compra e do financeiro. Então aqui, primeiramente, no compras, para incluir DIRF direto pelo documento de entrada. Então a rotina mata 103, normalmente vem desabilitado, né, que é o campo para DIRF, mas temos um parâmetro, que é o MVIS-DIRF, ele deve estar habilitado igual a 1, com isso tem a abinha aqui imposto e o campo gera DIRF, que deve estar informando igual a sim, e o seu código de retenção, como até esse exemplo aqui. Feito isso, como que deve estar sendo gerado e gravado no financeiro essas informações? Então aqui, no financeiro, primeiro aqui o título principal, o NF, tá? Como ele deve estar gravado. Então temos aqui também a aba imposto, gera DIRF do título NF, ele fica gravado igual a não. E também aqui depois ele grava o seu código de retenção. Então aqui que muitos clientes confundem. Então na inclusão, tanto pelo documento de entrada ou pelo financeiro, é informado igual a sim. Automaticamente, depois do sistema, ele grava igual a não, para o título NF, informando seu código de retenção. E também o campo importante, o E2 TTPy, ele deve ficar em branco. Agora, como que deve gravar o título TX? Então, temos aqui um exemplo do título TX, que é o título de imposto. Então, vejamos aqui que o E2 DIRF, ele deve gravar igual a sim. E também o seu código de retenção deve estar preenchido. E outro campo importante, que é o E2 TTPy, também deve estar preenchido. Que esse campo ele gravou uma chave, que é um prefixo, número, parcela, tipo, cliente e loja, que é envolvendo o título NF e o TX. E até um detalhe aqui antes, caso seja lançada uma nota fiscal errada, o exemplo, mercadoria já foi entregue, não é mais possível estar cancelando essa nota. É possível estar corrigido no financeiro? Sim, isso se o título estiver em aberto. Pode estar alterando aqui o campo para poder estar alterando. O seu código gera DIRF igual a sim e o código de retenção. Mas se o título já foi baixado, nesse caso não é possível fazer essa alteração. Então aqui ou o cliente ele necessário precisa estar cancelando essa baixa e fazendo uma nova inclusão, ou se não a gente até orienta um analista em loco, porque no caso vai ter que corrigir
via banco de dados essas informações, se o título já estiver baixado e não for possível fazer esse cancelamento da baixa. Bom, feito isso, incluiu a nota, gerou título para o financeiro, temos a rotina FINA 401, ela que gera os dados para a DIRF. Então aqui mostrando os parâmetros, né? Tanto também aqui a DIRF pelo financeiro, que é por fornecedor, temos aqui a pessoa física e jurídica. Após rodar e executar essa rotina, então aqui ela irá processar todos os dados da SE2. Vou mostrar aqui um exemplo no relatório. A relação dos títulos que foram processados. Então aqui um exemplo do título NF, o seu TX, o imposto de renda. E feito isso, o financeiro ele alimenta as duas tabelas que é do RH, que é a SR4 e a SRL. Bom, aqui também demonstro uns links úteis para o processo da DIRF. A geração dos dados da DIRF do financeiro, com as principais dúvidas, também casos fornecedores residentes exterior. E temos nesse último aqui a agenda de eventos, o Tira Dúvidas, que nesse link disponibilizamos, como até foi solicitado pela primeira rodada da DIRF, um vídeo demonstrando o passo a passo, desde o processo, um vídeo com áudio, demonstrando desde a inclusão do documento de entrada, geração do título no financeiro, e logo após demonstrando no relatório FINA 401 e também como é que foi gravado nas tabelas do RH. Bom, pessoal, aqui também seria mais basicamente as informações envolvendo o documento de entrada e o financeiro desta apresentação. Bom, Juliana, aqui acho que essas partes você queria estar comentando, esse finalzinho do chatbots. Na verdade, é só para informá-los, né, que além do telefone e da abertura do ticket normal, eles podem entrar no chatbot, que é uma nova ferramenta, né, que a gente tem disponível aí dentro do sistema, que aí pelo chatbot vocês conseguem colocar a dúvida de vocês e aí ele já traz a informação que a gente tem aí na nossa base de dados para ajudar vocês com possíveis dúvidas que vocês tenham. Ou aí também tem a central de atualizações, né, que vocês podem entrar também para fazer as pesquisas. E no próximo, Romário, passa para mim, por favor, para o próximo slide. Nós temos aqui ó, o chat online, que vocês também podem entrar em contato com a gente pelo chat, né? Ao invés de ligar ou abrir o ticket comum, tem o chat, que é um atendimento mais rápido. E tem a nossa base de conhecimento, que são os KCS, que vocês podem também entrar aí neste link e vocês colocam a dúvida que vocês tenham, que aí vocês conseguem ter acesso aos KCS que a gente também tem disponível, tá? Essa base de conhecimento dos KCS, elas são integradas com o chatbot. Então, ao invés de vocês entrarem por este link, vocês podem efetuar a pesquisa pelo chatbot, que aí vai ter a mesma base de conhecimento aí para vocês terem acesso. Não, beleza. Então é isso, Milene. Então acho que podemos abrir então para o espaço para as perguntas, né? Isso, eu também acho. Ah, legal. Aí vocês querem ir revisando, vendo as perguntas que tem? Elas foram respondidas. Pelo que eu acompanhei aqui, né? Tá tudo sendo respondido. Eu também estava acompanhando, tudo estava sendo respondido. Eu não sei se tem alguma dúvida a mais aí que eles tenham. A Natália, a Gabriela colocou que tem uma dúvida, mas acho que ela deve estar escrevendo. A Daiane comentou que travou, eu não sei qual a parte que travou, mas Daiane, essa gravação, evento está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar, tá? Lá na ferramenta para vocês, aí qualquer coisa você assiste novamente.
Ó, pelo que eu vi aqui, parece que o Eric, o William, ele tá com um problema na hora de fazer a geração, né? Eu acho que, Eric, por se tratar de dúvida pontual, eu sugiro que você abra um ticket, né, Ju? Porque ele tá falando de duplicidade na hora que ele gera. Então, eu acho que melhor ele abrir um ticket para essas questões, né? Tudo que for pontual, eu acho que é melhor abrir um ticket do que a gente trazer isso aqui, né? Na verdade, o Edno até respondeu para ele aqui, mas seria bacana ele abrir o ticket para a gente validar junto com ele, né? Do que está acontecendo aí na base dele. Tem gente com dúvida, acho que para gerar o TXT, eu acho que isso também seria interessante, a abertura de ticket. Na verdade, eu até passei o passo a passo, né, na apresentação. Se eles baixarem o PDF, eles vão conseguir ter acesso ao passo a passo. E aí lá mostra como que ela faz para gerar o TXT. É que eu vi aqui que ela queria visualizar, Financeiro. né, o Mas TXT. pelo que eu tô vendo, é no módulo financeiro, não é? Ou você entende que é no RH mesmo? É porque, na Ah, verdade, o TXT ele é emitido pelo RH. tá. Eles fazem as validações, não é isso, Romário? Faz as validações pelo financeiro, integra para o RH e aí sim eles emitem o arquivo magnético. Uhum. Isso. Ah, legal. Tem uma dúvida da Jéssica da Silva, que ela está falando assim, para os funcionários aposentados que recebeu auxílio pela empresa, é preciso informar na DIRF como rendimento? Jéssica, se esse benefício, esse auxílio é referente àquela ajuda compensatória, ela precisa ser informada, tá bom? Foi o que eu falei lá no começo da apresentação. Ela tem que entrar naquela ficha, né, de rendimentos isentos. Aí é naquele campo outros, onde você vai especificar que se trata de ajuda compensatória e o valor, tá bom? Romário, eu não sei responder essa dúvida da Natália, ó, porque ela pergunta se na classificação das NFs emitidas de pessoa física para pessoa jurídica, o campo da DIRF também tem que ser preenchido. Ela coloca embaixo marcar DIRF sim, colocar o código do imposto. Ah, sim, isso, estou até respondendo ela. Financeiro e documentos de entrada para gerar a DIRF, sim, para estar indo para a DIRF, marcar DIRF igual assim e informar o código do imposto, tá? Com isso, vai gerar no financeiro, título NF, gera DIRF igual a não com seus códigos de retenção, e com isso vai gerar os TX igual, gera DIRF igual assim. Então, para o processo de DIRF, tem que sim informar, marcar a DIRF igual assim e informar o código dos impostos. Helena, como eu comentei aqui, tá, com a Milena, as informações do financeiro, você tem que fazer a validação no financeiro, importar os valores lá para o GPE e aí efetuar o passo a passo do arquivo da parte de arquivo magnético, que aí ele vai gerar as informações do arquivo magnético junto com as informações do financeiro, tá bom?
Ô Milena, a Geisa está perguntando da distribuição de lucros, se deve ser informada. Você sabe se ela tem que informar essa divisão de lucros? Então, aí tem que ver, eles fazem recolhimento, como que tá isso na folha. Eu não sei informar assim corretamente essa questão. Infelizmente, vou ficar devendo. Porque eu não entendi o que ela quis dizer com distribuição de lucros, né? Porque Aí se seria for o lucro PLR... então, eu não. Então, essa é a questão. Eu não. Quando eu li, eu não entendi dessa forma. Eu entendi os lucros dos donos. Entendi, Então, aí tem esse impasse, não entendi muito bem se a gente está falando de lucros PLR ou se a gente está falando de lucro empresa, né? Aí, por isso que precisa, porque aí precisa saber se eles, como diretor, tá na folha, se não tá, se tem recolhimento. Aí é muita questão de particularidade que eu prefiro não opinar. Sim, seria legal, Geisa, abrir um ticket para a gente validar para você essa informação. Verdade. Acho melhor do que a gente acabar falando alguma besteira. Desculpa não saber assim, de prontidão. É que precisa entender muito bem o cenário. É isso que eu ia falar. Não é nem que a gente não sabe pontuar, né? Que a gente tem que validar o cenário dela. Isso. Romário, você consegue dar uma resposta para Ana Carolina? Que aí eu também não sei informar, que ela está com as informações, com os cadastros desatualizados no financeiro. Ela está perguntando se ela atualizar os cadastros, se no ano que vem as informações vão corretas para o arquivo. Atualização de cadastro, mas sim, o financeiro que ele vai validar a princípio, realmente gera DIRF igual assim o código da retenção, os títulos que foram gerados. Os principais campos é gera DIRF igual assim, o código de retenção e o E2 TITPY. Cadastro se envolve fornecedor, né? Os campos CNPJ, essas informações que é necessárias e importantes para gerar. Caso não esteja informado, algum desses cadastros não esteja no título, aí sim vai dar uma inconsistência. Mas acredito que se ela fizer a atualização certinha, né, e ela fizer o processo correto do financeiro para o RH, serão levados corretamente para o ano que vem, né? Isso, correto. Só não vai levar realmente se o título não tiver realmente as informações dos parâmetros, né? Se não está gerado de igual a não, está em branco, não está o código de retenção, aí com isso não vai estar levando para o RH, não vai ser preenchido as tabelas. Sim. Romário, o Daniel está questionando que ele não tem o RH implantado. Mas aí ele está questionando se ele consegue, pelo que eu entendi, se ele consegue gerar a DIRF por outra empresa, por uma empresa terceira que cuida do RH dele. Eu não sei se ele consegue fazer isso ou se ele tem que adquirir aquela licença temporária, né? Ele tem que conseguir a licença temporária. Ele não vai conseguir gerar esses valores, né? Tipo, gerar esse TXT aí, por exemplo, dos valores e imputar em outro sistema, né? Ele tem que tem que adquirir a licença temporária, viu, Daniel? Você tem que adquirir a licença temporária lá com o pessoal do CST, que é a equipe de cadastro, e aí você consegue fazer a geração do arquivo TXT pela rotina do RH. Você não vai conseguir fazer esse input aí por outra empresa, não, tá bom? É isso, né, meninos? Isso mesmo, precisa dar licença. O questionamento do Rodrigo Virgílio, Romário, eu acredito que seja a mesma coisa, né? Faz o processo que já está aí no seu passo a passo da documentação do financeiro
e importa para o RH, não é isso? Porque ele fala assim, ó, como fazemos para unificar as informações da contabilidade com a do RH? Eu não entendi muito bem se essas informações da contabilidade são do financeiro ou se ele tem outras informações na contabilidade. Teria também até que especificar, porque da contabilidade realmente tem que ter no financeiro o título NF e o título TX. Eu não sei se essas informações que ele está dizendo realmente está gerando no financeiro, porque se estiver na EC2, aí sim. Para a FINA 401, o que ela vai olhar é a EC2, se tiver o título NF e o título TX. Ela vai reprocessar essas informações, dando tudo correto para levar para o RH. A Geisa, ela fez uma pergunta sobre o Prolabore. É obrigado a informar ou tem um valor do teto? Conforme eu apresentei, Prolabore é o valor de R$6.000, tá bom? Funcionário é 28.559,70 e para Prolabore são retiradas de R$6.000, tá bom? Que tenha chegado nesse valor durante o ano calendário. Dayana e Miriam, o ticket de vocês está em análise e a gente dá um retorno para vocês ainda hoje, tá? Agora na parte da tarde, tá bom? Assim que finalizar aqui o repasse, vocês têm ticket aberto, a gente sabe quais são os tickets, mas a gente vai validar assim que finalizar aqui, tá bom? Aí damos um retorno para vocês ainda hoje. Isis, o seu caso também, tá? Ele tá em análise também. O seu ticket está comigo. Ele tá em análise e eu dou um retorno para você também ainda hoje, tá? Pode ficar tranquila. Lorena, esse informe que você está tentando gerar, o mnemônico ele está configurado com 6.000, né? O padrão. E se ele tiver menos do que isso, ele não vai trazer, tá? Então, tenta fazer um teste deixando o seu mnemônico com 0,
Cadastra lá 0,00 e tenta emitir novamente o informe desse funcionário dentro do Proteus. Gabriela, essa divergência que está dando aí nos seus rendimentos tem que validar de acordo com as verbas que estão cadastradas aí para incidência de DIRF, tá? Aí, se você quiser que a gente analise junto com você, abre um ticket e me encaminha, por favor, a sua ficha financeira por data de pagamento e o print da manutenção do arquivo de um dos funcionários que a gente dá uma olhada para você, tá bom? Aonde pode estar sendo gerada essa diferença. Roberto Nakamura, essas suas verbas de férias que foram pagas em dezembro, lá no acumulados do funcionário, ela está realmente com data 2020, no ano calendário de 2020? Porque se ela porventura alterou essa data, não vai trazer mesmo para a DIRF, tá? Então, dá uma validada se ela está com data de pagamento dentro do ano calendário de 2020, verifica se ela está com incidência correta para a DIRF, para ele poder gerar, tá? Se tiver tudo certinho, manda para mim as informações que a gente analisa e dá um retorno para você, tá? Manda, por favor, a ficha financeira por data de pagamento, o print da manutenção do arquivo e, neste caso, o cálculo das férias do seu funcionário, por favor. Tem uma dúvida aqui do Elias Soares, que ele está perguntando como declaro Bolsa Pesquisa na DIRF. Elias, se é uma verba que não tem incidência, se ela foi paga como indenizatória, é tudo na parte de remunerações isentas, tá? Não sei se isso tem um campo específico no sistema, mas eu sei que lá na DIRF ela tem que entrar tudo como isenção, porque a bolsa ela vai ser um benefício, o funcionário em si não pode declarar isso como dedutível depois no imposto de renda dele, porque a empresa vai declarar isso, entendeu? Porque é a empresa que está dando esse benefício, tá bom? Se ela não tiver incidência para imposto de renda e ela tem que aparecer no campo lá de não tributáveis, ela tem que estar com a incidência igual aí, Elias, que aí ela vai para este campo não tributáveis, tá?
Daiane, referente ao seu expatriado, eu estou validando, tá? Porque, na verdade, aqui na nossa base, o expatriado está indo corretamente. Eu estou validando o seu ticket também. O mais rápido possível para eu te dar um retorno, tá? Mas hoje à tarde eu já consigo te dar um retorno, tá? Igualmente o das meninas. A gente está analisando aí para dar um retorno o mais breve possível para vocês. A Juliette perguntou em relação a como é que ela lança os dividendos de sócios. Juliette, esses dividendos, precisaria ver em que momento que são lançados, que são calculados esses dividendos. Eles vêm do financeiro, eles são do RH, como que é? Porque se for do financeiro, ele tem que ter nota fiscal, que aí ele tem que fazer a integração com o RH, não é isso, Romário? Isso, correto. Para ir para o RH, realmente tem que ter o título, NF e os TX é o imposto retido. Então, aí a gente precisa validar, Juliette. Se você quiser que a gente avalie aí para você, abre um ticket para a gente, que aí a gente avalia para você essa situação. Porque aí precisa ver da onde que vem esses dividendos, na verdade. Se é a parte, se você vai lançar manualmente isso direto na DIRF, se ele tiver cadastro no GPE e você tiver algum provento aí de rendimento tributável para ele, você pode informar esse dividendo manual, caso você não tenha calculado isso na folha. Mas aí precisa analisar direitinho a sua situação. Romário, no caso da Geisa, que ela coloca assim, ó, consigo juntar as informações no programa da DIRF apenas? O RH fará a parte dele e gerará uma cópia de segurança. Quando importar, irá juntar ou irá sobrepor? Eu acho que ela não consegue fazer separado, né? RH e financeiro. Porque acima ela falou que ela tem algumas informações do financeiro, mas ela não consegue fazer separado, né? Ela tem que fazer a geração e aí gera um arquivo só, não é isso? Consigo juntar as informações do programa da DIRF. Então, no financeiro, na verdade, o arquivo final, acho que quem gera é o RH, mas a gente preenche aquelas tabelas SR4 e SRL com as informações do financeiro, né? E não chega a gerar arquivo, né? A gente não gera esses arquivos, a gente só alimenta essas tabelas. Agora, se o RH tem essa possibilidade de gerar separado, eu não sei te informar. Não tem. Não tem mesmo. Não tem. Então ele vai pegar. Então ele vai pegar mesmo. Não tem. Eu perguntei para vocês justamente por causa disso, mas não tem uma opção dela fazer isso à parte no financeiro, né? Vocês fazem e geram para SR4, que é os valores da DIRF. Então não tem como fazer separado. Não. Tem que fazer tudo junto. Isso. Elias, no caso da sua dúvida com a tabela de INSS, o sistema ele vai levar aquilo que foi calculado para o seu funcionário, tá? Aquilo que a gente falou, a DIRF é por data de pagamento e ele vai validar a incidência da verba.
Então, precisa ver o que está calculado para o seu funcionário com a data de pagamento dentro do ano calendário de 2020, para a gente validar o que está levando. Você não tem que alterar o valor do INSS, ele leva aquilo que foi calculado para o seu funcionário. Juliette, no caso do plano de saúde, que está diferente da ficha financeira, na verdade você precisa validar, porque assim, para a DIRF, o que o sistema leva de plano de saúde? Ele leva tudo que está na tabela de histórico de plano de saúde, tá? Que é o que foi calculado pela rotina padrão de benefícios do sistema. Então, se está alguma coisa divergente da sua ficha financeira, precisa validar o que está lá no histórico. Porque, na verdade, o sistema vai levar o que está no histórico. O da ficha financeira é aquilo que foi calculado para o funcionário. Então, se vocês efetuaram algum lançamento manual de plano de saúde durante o ano, ele não vai levar para a DIRF, porque para a DIRF ele só leva aquilo que foi calculado automaticamente pelo sistema em relação ao plano de saúde. Então, vocês precisam validar essas informações que estão divergentes e ver se foi alguma coisa informada para o seu funcionário. Se tiver informado no ano, aí para a DIRF vocês vão ter que fazer essa inclusão também manual, tá? Não tem como fazer esse acerte automático para o sistema. Rodrigo, no caso da unificação das informações da contabilidade com o RH, a gente precisa ver quais são essas informações, tá? É informação do financeiro, é informação de folha de pagamento, a gente precisa fazer essa análise, porque se for do financeiro, tem que fazer o processo lá no financeiro, depois integrar para o RH para ele imputar essas informações nas tabelas de DIRF, que é SR4 e SRL. Então, precisa mesmo validar, tá? Da onde que vem essas informações de contabilidade que você precisa importar para a DIRF, para a gente te passar o processo correto. Isso, até outra coisa, Juliana, até informar também que nesta página aqui, a gente também, caso alguma dúvida não for possível responder, a gente vai disponibilizar nessa página aqui também de evento as perguntas também que não for possível estar respondendo. Nesse caso que a gente vai precisar até validar algumas. Isso. Fabiana, é como eu informei, tudo que for relacionado a plano de saúde só vai levar para a DIRF o que foi calculado automaticamente, tá? Qualquer verba informada manualmente tem que ser informada manualmente na DIRF também, porque senão o sistema não consegue enxergar qual que é o CNPJ daquele fornecedor, ele não consegue puxar quais as informações corretas do plano de saúde para levar corretamente para a DIRF. Então, essas informações têm que ser informadas manualmente. Não tem jeito.
Cristina, na verdade, as informações de pensão têm que ser levadas também para o informe da DIRF, tá? Aí precisa validar o porquê que ele não enviou essas informações de pensão lá para a DIRF. Dá uma validada dentro do seu TXT se essas informações constam lá. Porque se não estiver constando dentro do TXT, ele não vai levar mesmo para o validador da DIRF, para o programa da DIRF. Aí a gente precisa ver o que aconteceu aí no meio do caminho para ele não estar levando a pensão sobre 13º. Dá uma conferida na incidência da verba. A verba de pensão tem uma incidência diferente. Eu vou pedir para o meu colega encaminhar para você um documento que a gente tem de pensão que mostra como que tem que estar configurada a verba, a incidência da verba para levar certinho a pensão, tá? Só um momentinho. Rodrigo, lá no cadastro do mnemônico, você consegue alterar esse valor, tá? É como a gente informou, esse valor ele vem preenchido automático por ele ser o rendimento mínimo anual obrigatório para envio da DIRF dos seus funcionários, né? Mas se você precisa encaminhar este mês de retenção para o funcionário e ele teve menos do que 28.559,70, você pode entrar lá no mnemônico, no P_VL_LIN_DIRF e alterar o valor para um valor menor. Você pode até deixar ele zerado, tá? Não é obrigatório ficar com este preenchimento. É que estando com este preenchimento, vai levar para a DIRF somente aqueles funcionários que tiveram este mínimo de rendimento anual, que é o obrigatório, tá bom? Mas você pode alterar o mnemônico, que aí ele vai levar esse mês de retenção desse funcionário, que teve só esse mês de retenção, no caso. Pessoal, as dúvidas do chat foram respondidas, mas a gente ainda tem alguns minutos. A gente está por aqui, os microfones eles ficam mudos, mas vocês podem ir mandando no chat, tá? Que a gente está respondendo.
Alexandra, não tem essa possibilidade, tá? Porque como é gerado um arquivo só pelo RH, não tem como separar, tá bom? Então, você vai fazer o input lá do financeiro para o RH e vai gerar o arquivo TXT tudo junto, não tem como separar. Romário, me ajuda no questionamento do Gabriel, porque na verdade, assim, o relatório de conferência da DIRF, ele vai trazer como rendimento tributável tudo o que for lançado como rendimento tributável. No RH, a gente tem a conferência, a validação da configuração da verba, da incidência da verba, mas eu não sei como é que funciona o processo lá no financeiro para ele poder lançar as notas fiscais, porque no caso ele está falando que tem notas de entrada que não tem retenção de imposto de renda, mas que quando ele emite o relatório lá de conferência, ela está vindo como rendimento tributável. E aí eu não sei como que é essa separação aí do financeiro para o RH, se tem algum campo que ele coloca que tem IR, que não tem, aí eu não sei como é que funciona. Entendi. Isso porque no financeiro, realmente os Ou campos. ele teria que enviar para o RH só aquilo que tiver Se o rendimento, IR, aí eu não sei. se for uma nota, realmente a natureza está para calcular o imposto retido, aí sim ele vai estar gerando o IR, Uhum. na direção do relatório. Né? Porque, na verdade, ele está falando lá do relatório, mas eu não sei como que é o processo antes, né, no financeiro, porque no RH a gente valida essa informação de rendimento tributável pela configuração da verba. Aí lá no financeiro eu não sei se tem algum campo ou alguma coisa que ele preencha para informar se a nota tem IR ou não tem. Ou ele Ah, não, sim. deveria encaminhar para o RH só aquilo que tem IR. Isso assim, na documento de entrada, sim, tanto no financeiro, o que vai diferenciar se vai calcular o imposto retido é a natureza. Se tiver a natureza calcule IR, sim, a porcentagem de 1,5, aí sim, esse título ele vai estar gerando o imposto retido. Se tiver igual a Sim. não, aí ele não vai gerar. Aí tem a Então, natureza do financeiro que vai ele determinar teria se que calcula ou não. validar, né? Se na verdade essa nota fiscal está configurada correto aí a natureza da nota, né? Para levar para o Isso. RH. Se a natureza está calculando IRF, sim, aí ele vai calcular. Se ele não quer que não calcule, então colocar igual a não, ele não vai estar gerando, não vai estar calculando e também não vai gerar o imposto retido. Então é pela natureza financeira. Então, Gabriel, na verdade, ele só deve aparecer aquilo que tem imposto retido. É o que a gente está até comentando aqui. Se a natureza tiver como desconta Calcule IR, IRR. né? Calcula Isso, IR, calcule desculpa. IRR. Isso. Igual a Aí ele 5. tem que levar para o relatório. Porque aí você vai mandar essas informações lá para o RH. Quando você emitir o relatório, ele vai pegar os valores da nota fiscal que tem imposto de renda. Só vou complementar aqui que Desculpa. também para ele mandar para a DIRF lá, para o RH, ele precisa estar com os campos lá e dois DIRF. Se tiver configurado daquela forma, ele vai preencher a tabela SRL e SR4 e automaticamente vai ser enviado para o RH para ir para a DIRF. Juliette, no caso da bolsa estudo, é aquilo que a Milena comentou, tá? Se ela não deve ter, se ela não entrar para rendimentos tributáveis, ela tem que estar como I, que aí ela vai aparecer lá na coluna de não tributáveis, porque ela não tem rendimento, mas ela tem que ser demonstrada, então ela tem que estar como I para mostrar como rendimento não tributável.
Alexandra, neste caso, eu precisaria validar o erro da importação, porque depende, às vezes o que foi enviado está com um código de retenção, e um exemplo, tá? Ele tem código de retenção de pessoa jurídica, mas ele é uma pessoa física, ou vice-versa. Isso pode ocasionar o erro aí dentro do validador. Aí precisa validar. Ele é uma pessoa física, ele está com rendimento tributável de pessoa física, ele é pessoa jurídica, está com rendimento tributável de pessoa jurídica, aí precisa validar essas informações. Geralmente é isso que dá esse erro no validador. Juliette, os valores de pensão alimentícia e ajuda compensatória são diferentes. São duas verbas diferentes com incidências diferentes. A pensão alimentícia, ela tem uma incidência específica para a DIRF e a ajuda compensatória, ela tem que estar como I, porque ela é um rendimento não tributável. As duas têm que ser informadas para a DIRF e cada uma tem uma incidência correta para ser levada para a DIRF. Marlon, até o momento não recebemos nenhum cliente com erro referente à pessoa, produtor rural. Se você tiver com algum erro aí na sua base, manda para a gente validar, porque na verdade a gente ainda não recebeu nenhuma divergência em relação a isso. Milena, referente a essa dúvida da Natália Gabriela, aluguel de pessoa jurídica tem que ser declarado? É, Aí eu acho que eu estava colocando aqui no chat. Sim, se ele chegar no valor acima de R$ 6.000 pago durante o ano calendário, tem que ser declarado na DIF, tá? Mesmo que não tenha sofrido a retenção. Eu tô colocando aqui para ela certinho, tá bom? tá bom, obrigada, Mi.
Alexandra, não tem nenhuma informação, nenhuma parametrização especial. O sistema vai olhar da mesma forma, a data de pagamento dentro do ano calendário de 2020 e a incidência das verbas. A única diferença do Prolabore é o código de retenção, mas isso calcula automático por conta do cadastro dele ser Prolabore, né? Aí ele vem com código de retenção diferente do CLT, mas as configurações para a DIRF são as mesmas. Ana, na verdade, o código de retenção, ele já vem automático do sistema. É, eu preciso validar se tem um campo específico para você alterar isso dentro do sistema, mas ele vai validar as configurações do cadastro do seu funcionário, no caso aí do seu autônomo freteiro, né? Ele vai validar o cadastro dele, lá as informações que você coloca lá na aba funcionais, e é sobre isso que ele calcula o código de retenção. Eu vou validar se tem algum campo específico dentro do cadastro do funcionário que você possa fazer essa alteração. Mas para a DIRF mesmo, você não consegue fazer essa alteração pela manutenção de tabelas, tá? Pela manutenção do arquivo, porque ele já traz isso direto do cálculo do funcionário. Ó, o Emerson já respondeu para mim, ó. Obrigada, o Emerson, porque de cabeça eu não lembrava mesmo se tinha um campo específico para código de retenção. Então ele já informou aqui, ó, que nas outras ações, lá na SRA tem um campo específico para isso, Ana. Se você quiser dar uma olhadinha lá. Eu só não sei te precisar se você alterar isto agora, se ele vai levar essa alteração de retenção para sua DIRF. Porque isso já foi calculado. Então, eu não sei te precisar se isso vai ser levado se você efetuar essa alteração agora, tá bom?
Karen, a respeito dessa sua pergunta, está informando de um erro. A gente precisa mesmo até validar essa situação, tá? Não sei se você chegou até a abrir um ticket para até poder validar, por se tratar de um erro, a questão desse seu cenário, né? Bom, a gente teve aqui todas as respostas, né? Aquilo que nos coube. Acho que a gente pode finalizar por aqui, né, Romário e Juliana? A gente, 10 minutinhos para finalizar mesmo. Tô vendo que não está entrando mais perguntas. Acredito que sim, Mi. Aí, caso eles tenham alguma outra dúvida, eles podem entrar aí pelos canais de atendimento aí que a gente dá um retorno. Isso aí. Bom, só para reforçar, né, como eu falei no começo, essa apresentação ela está sendo gravada. Até o final da semana eu disponibilizo lá na página da consultoria, que vocês acessam pelo tots.com, tá bom? E casos pontuais, foi como a Ju, o Romário falou, a gente fica aqui à disposição para abertura de ticket, tá bom, gente? Eu agradeço a Juliana, a Romário, o pessoal que ficou aí no apoio, a Márcia, o Danilo, o Ed, o Fábio. Obrigado, viu, gente? Até a próxima. Tchau, obrigada, gente. 4, acertou, vamos lá.